É tetra! É tetra! É tetra! Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Alexandre Fier é tetracampeão brasileiro de xadrez. Que é isso, hein? 4 vezes o campeonato mais difícil nacional que existe, né? Pela 4ª vez então, Alexandre Fier. A gente vai ver uma partida muito bacana dele aqui então, nesse campeonato que terminou, e depois mostrar a classificação final aí da galera. Vamos lá. Muito bem, galera, um campeonato dificílimo, né? Realmente é uma grande conquista. Os campeões brasileiros ficam com o nome cravado na história, né? E aqui a gente tem o nosso mestre internacional Di Berardino, que tá aí na luta para se tornar um grande mestre, muito próximo disso. Vamos torcer sempre aí pro Di Berardino conseguir, né, essa façanha aí, esse título tão difícil, mais difícil que PhD, que muito PhD aí, que é se tornar grande mestre de xadrez, né? E vamos dar uma olhada então. Di Berardino tem as peças brancas aqui e abre com peão dama D4. Alexandre Fier responde com cavalo em F6 e depois de C4, G6. O Fier vai fazer o fianqueto. Cavalo C3, bispo G7, desenvolve E4. Alexandre Fier tá jogando a defesa índia do rei, né? Eu fiz a live esses dias, voltando aí das férias e tudo mais, e avisei a galera, né, que a defesa índia do rei é a abertura mais subestimada de todas. Não é bem subestimada, ela é paradoxal. Essa abertura aqui, galera, muita gente fala: ah não, isso aí eu não jogo, isso é muito ruim, né, pras negras. E na verdade é uma arma que era jogada por Garry Kasparov, é jogada por Magnus Carlsen, Anand, Judith Polgar, os Mikhail Tal, os grandes nomes da história, né? Alexandre Fier também joga, Hikaru Nakamura, enfim, é uma grande arma, né? Muito utilizada pelos grandes mestres, mas tem fama de, ah não, é antigo, é ultrapassado, e a fama fica, não dá pra entender muito bem porquê, e não é nada disso, é uma poderosa arma. Vamos ver a Índia do Rei nas mãos aqui do Fier. A bispo E2 foi jogada e agora a roque, colocando o rei em segurança. E aqui cavalo em F3, desenvolvendo o cavalo, preparando para proteger o rei e também fazer aí o roque. Cavalo de bem D7 seguiu aqui na partida. Temos agora a roque, colocando o rei em segurança aí. E5, né? Aqui precisa ser precisa haver essa disputa no centro. Se de fato as pretas não jogarem no centro, em algum momento esses peões aqui das brancas podem dar muito trabalho, né? Então o bispo E3 seguiu na partida, dama E7, conecta as torres, pressiona aqui em E4, existe já um ataque aqui em E4, torre em E1 permitindo ali a captura em E4, aqui E por D4, cavalo por D4 e C6 foi jogado aqui. Vamos entender. Rafa, não dá pra capturar logo aqui em E4, essa turma também não gosta de ganhar peão. Não é bem assim, galera. C6 é importante por conta da entrada desse cavalo aqui em B5 daqui a pouquinho. Por exemplo, cavalo toma, dama toma e cavalo B5 aqui, ó. Como é que faz agora, né? Uma posição muito perigosa aqui pras negras. Então, você fala o seguinte: ah não, agora eu vou capturar lá em B2 e saio atacando a torre, né? Aqui uma hora vai dar ruim isso aqui, ó. Tô feliz da vida, tenho 2 peões a mais aqui de negras. Cuidado, esses 2 peões viraram um só, com um peão enfraquecido, a torre atacada e o peão de A7 caindo, e good game, né? Aqui as brancas estão bem melhores. Então tem que tomar cuidado, galera, né? Não existe presente assim logo de abertura de jogadores nesse nível, né? Então aqui tem que se tomar cuidado com essa ideia aqui de... Mas é interessante isso, hein? Muito interessante, e o Fier mostra todo o seu conhecimento aqui. Segue com C6, controlou a casa de B5. Dama C2 foi jogado agora sim, trazendo mais uma proteção para o peão central. E cavalo C5 segue pressionando o peão. F3 traz a proteção definitiva. É um peão aí, né? Fica quieto cavalo, fica quieto todo mundo. É um peão que vale um protegendo aqui o outro, né? Então a D5 foi jogado, o Fier vai para cima com todas as forças no centro. CD5, CD5 e agora B4 foi jogado. Vamos entender mais uma vez, né? Por que não jogar aqui um lance como cavalo por D5 que parece tão bom? Aqui depois de cavalo por D5, o peão aqui tá cravado, né, galera? Então tem que tomar cuidado com questões táticas aí nas partidas, né? Então tem a questão aqui desse peão estar cravado, não é isso? Por isso a partida seguiu com um B4 atacando o cavalo. O cavalo de C volta para casa de D7, continua existindo a cravada. E aqui cavalo de D em B5, olha que interessante.
mais uma vez aí com temas aqui de lá para C7, né? A partida seguiu com D por E4, F por E4 foi jogado aqui pelo de Berardino e agora Dama por B4. Olha só a confusão e cavalo C7 de Berardino vem pro contrajogo. Interessante demais, o Fier de fato conseguiu um peão a mais, mas a posição é perigosa porque depois de torre B8 chegou aquele tema do bispo por A7, né? E agora, Alexandre Fier? O Fier segue agora aqui com o cavalo G4. Olha que partida emocionante, deixando aqui a torre. Vamos ver como segue aqui na partida. Bispo por G4. Cavalo G4 é um belo de um lance, né? A gente precisa voltar aqui e comentar esse lance. Cavalo G4. O Fier tem a torre atacada. Presta atenção nessa situação. Tem a torre atacada. E ele me manda a bala no lance cavalo G4, que é um cavalo perdido no meio do nada, que pode ser capturado, sem nenhuma defesa. Ele tem a torre atacada e entrega o cavalo. O que é isso? Esse é o campeão brasileiro? É genial aqui o lance cavalo G4, né? É o melhor lance aqui da posição. Abre também um ataque descoberto aqui em C3, né? Fora todos os temas aí nas casas escuras, né? Então, muito bom aqui o lance cavalo G4, exclama duas aqui, esse lance aqui do Fier, hein? Espetáculo. A partida seguiu com bispo por G4, né? Agora muita gente pode ficar na dúvida o que aconteceria se jogasse bispo por torre. Leva mate, né? Aqui tem o mate do Philidor, olha que bonitinho. Dama D4, esse mate aqui é maravilhoso, esse mate aqui é maravilhoso. Cavalo H3, cheque duplo, só resta mexer o rei, nada mais. Duas peças dando cheque, não dá pra cobrir, não dá pra capturar a peça que dá cheque, porque a outra tem que mexer o rei. Pra F1 leva mate direto em F2. E pra H1, o belíssimo mate em 2, quer dar pause? Quer dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 2 aqui? Vale a pena? Bonito? Se você já conhece, já tá saltando aos olhos aí. Se você ainda não conhecia e acertou, parabéns. E se você também não conhecia e não acertou, agora você nunca mais vai esquecer o checkmate do Philidor, o mate da gaveta. Aqui, cavalo em F2, checkmate. Bonita a posição, por isso cavalo G4, um lance espetacular aqui do Fier, com todo tipo de ameaça. A partida seguiu com bispo por G4 e agora dama por C3, atacando a dama em defesa. Aqui dama por C3, bispo por C3, olha só, o que é isso? Aqui as duas torres atacadas, bispo por B8 e aqui é possível você jogar cavalo por B8 também, porque afinal de contas as duas torres continuariam atacadas, mas aqui o Fier prefere jogar o lance bispo por A1, lembrando que o bispo tem um retorno com o tempo se precisar. Aqui é possível jogar a torre por A1 e depois cavalo por B8, fica tudo igual. O de Berardino preferiu jogar bispo A7, controlar essa diagonal aqui de casas escuras, e o Fier volta o bispo para E5 com o tempo sobre o cavalo. Tudo certo depois dessa bagunça, né, dessas questões táticas aí, tudo certo, 3 peças menores para cada um, par de bispos e cavalo contra par de bispos e cavalo, 4 peões para cada lado. Vamos ver como segue. Cavalo D5 foi jogado aqui pelo de Berardino e agora o Alexandre Fier vai para um lance brilhante aqui na posição, brilhante mesmo, que é o lance cavalo B6 aqui, ó. Pretas jogam, o melhor lance da posição, cavalo B6, né? Olha que espetáculo aqui. Fala, como assim, Rafa? Não tô mais entendendo essa partida, né? Esse lance abre um ataque descoberto aqui pra cima do bispo de G4, né? Bonito, mas nem tudo é tão simples, porque agora cavalo E7, cheque, tem que calcular isso aqui, né? Rei G7. E agora mais uma vez, né? O que você vai jogar? Se bispo por cavalo, tá vindo aqui bispo por G4, né? Então a partida seguiu aqui com cavalo por C8 e agora cavalo por C8 recupera a peça e a gente tem par de bispos contra bispo e cavalo. O bispo atacado volta para casa de C5, ataca a torre, controla o cavalo, torre D8 segue na luta, os dois vão continuar lutando. Que batalha aqui no Brasileiro! Alexandre Fier contra de Berardino. Torre B1 pressiona o peão de B7 e aqui H5, Fier ataca primeiro o bispo, bispo H3 e agora B6 ataca o bispo de casas escuras e o bispo respeita e volta lá para E3, por quê? Porque ele não capturou aqui, olha o tema tático, né? Olha o tema tático aqui, cuidado com esses teminhas, né? Então aqui tem que tomar cuidado. Por isso o bispo E3, mantendo o bispo aqui, pressionando o peão, que não pode ser capturado agora. Primeiro vai ter que tirar o rei, né? Então, cavalo D6 foi jogado, e agora mais uma provocação aqui do Fier, né?
agora deixando o peão que não pode ser capturado. Por exemplo, o bispo toma, parece ser um bom lance, mas aqui torre B8 traz todo tipo de problema, já ameaça capturar e também a torre tá o bispo tá cravado, não pode sair daí, acabou, né? Aqui depois de qualquer lance, por exemplo, o rei H1 tá vindo cavalo C4 e as pretas têm uma posição vencedora porque o bispo não consegue sair protegendo a torre e não dá pra defender esse bispo mais nenhuma vez, né? Legal demais, isso sim, cavalo D6 aqui, que partida espetacular. Torre D1, agora crava o cavalo e aqui torre A8, sai da cravada e mantém 2 peões atacados por enquanto cavalo defendido. Torre D5 foi jogado, persegue o bispo e aqui cavalo C4, o Fier vai jogando de maneira impecável, olha que cavalo monstruoso. Bispo por B6 foi jogado, tentando eliminar o defensor do bispo, mas aqui o Alexandre Fier não dá bola pra isso não, deixa tudo como tá e segue colocando a torre na 7ª horizontal, torre por A2. Bispo D4, tá jogando demais o Di Berardino, bispo toma, torre toma e aqui cavalo em E5, coloca o cavalo em segurança e a gente tem uma posição equilibrada, galera, 3 peões pra cada um, né? Você fala, e aí? Segue a luta! Torre D5 foi jogada e agora rei F6 protege o cavalo, bispo D7 e agora a torre aqui em E2 pressionando esse alvo aqui. O ponto todo é esse. Vamos fazer um rápido balanço, né? Cavalo contra bispo equilibrado. No entanto, estrutura de peões aqui melhor pro Fier. Uma ilha de peão contra 2 ilhas de peões, né? Então aqui a gente tem, você quer ter menos ilhas de peões possível, porque aí os seus peões estão unidos e um protege ao outro. Nesse caso, esse peão é um peão isolado e ele é um alvo na posição. Torre D4 foi jogado, rei G5. Opa, o rei vai chegando. A partida seguiu com o bispo B5 e agora a torre B2 persegue o bispo. E coloca a torre em segurança. Bispo em F1 e o rei chega em F4. Olha a qualidade do rei. O rei do Fier tá melhor do que o rei do Di Berardino. A torre do Fier tá na 7ª, tá melhor que a torre do Di Berardino. Cavalo ativo, bispo passivo. Ainda assim, os computadores dão a posição como equilibrada. O computador aceita tudo, né? Mas na prática, entre seres humanos, já tá ficando difícil para as brancas. Torre A4 foi jogado, torre B1, crava o bispo. E aqui H3, um lance que vai trazer uma série de problemas, mas é muito difícil de achar um lance aqui para as brancas, né? Já é bem difícil, o tempo do Di Berardino já tá curto, a gente vê aí no relógio. E aqui, talvez um lance como torre A3, cortando o rei, né? Podem ser aí, as brancas vão ter que lutar pelo empate, né? A verdade é essa. Talvez um G3 aqui, mas ainda assim é difícil de encontrar aqui as melhores continuações aqui para as brancas. Posição muito difícil. O Di Berardino faz esse lance H3 que tem um problema, cria um buraco aqui em G3. H4 foi jogado, o Fier já domina aqui esse buraco. A partida seguiu com rei F2 e agora G5 sai avançando com os peões. Bispo em E2, torre B2 crava o bispo e aqui, mais uma vez, difícil de achar um lance. Di Berardino com problema no relógio e o xadrez é isso. É a qualidade que você faz para os seus lances no tempo que você tem. Se você usou mais tempo para encontrar os lances de qualidade, você não tá, você tá em desvantagem nesse fator, né? E aqui a posição tá um pouco mais vantajosa para as negras, mas a questão do tempo tá bem diferente. E o Di Berardino segue agora com rei em E1 aqui. Rei em E1, um erro gravíssimo porque entrega a casa de G3 de uma vez por todas, né? Aqui mais uma vez, talvez um torre A3, esquece esse peão, luta pelo empate, agoniza aí e tenta segurar a bronca, né? Mas aqui rei E1 foi jogado no desespero e o Fier agora vai pra cima, rei chegou em G3, olha a qualidade do rei do Fier. Torre A5 foi jogado F6, todas as peças em casas escuras, contrárias à cor do bispo aqui, ó. Esse bispo aqui tá procurando alguma coisa e não acha nada. Ele pode passear o tabuleiro inteiro que ele não vai achar uma peça do Alexandre Fier. A partida seguiu com torre A6 e agora rei por G2, capturando mais um peão, tá caindo em F6, Di Berardino segue na luta. E agora um lance que exclama, rei H3 não presta. A gente pensa em jogar, mas não presta. Torre F5 aqui vai pro contra-jogo. O Fier vai pro melhor lance da posição. G4, abrindo o caminho aí pro peão passado. Vamos ver como segue a partida. Torre F5 foi jogado. Vamos entender.
Por que ele não toma aqui, por exemplo, de bispo? Aqui depois de cavalo toma e peão toma, acabou. Esse final aqui é completamente vencedor aqui para as negras. Rafa, mas as brancas também tem aí o peão passado, sai disparando o peão de E, ó, não dá tempo. Não dá tempo, simples assim. Esses dois peões sozinhos não conseguem avançar, né? Por exemplo, você traz o rei aqui. Traz o rei. Aqui você protege, vai ter que proteger. Ah, agora eu avanço com outro peão. Vamos ver. Será que dá pra segurar? Bom, não pode errar aqui, hein? Vamos ver, Rafa, não estraga, hein? Aqui não pode errar, vamos ver. Agora eu acho que só tem um lance. Não, ainda dá pra arriscar aqui um torre F4. E aí esse G7... a torre tá segurando os dois peões. A torre tá segurando os dois peões. Eles vão cair um por um. Eles caíam por um. Não tem jeito, né? Ufa, Rafa viu que não estragou. Beleza, então G4 exclama aqui do Alexandre Fier. Torre F5, ataca o cavalo. Agora torre B1, cheque, tira o rei pra longe. Rei D2 e agora cavalo F3, cheque. O cavalo protegido aqui pelo peão de G. A partida seguiu com o rei E3. Pressão total em F3 e agora a torre B3, cheque, tira o rei daí. Rei F4 e agora G por H3. Um peão aqui muito próximo de ser promovido. O cavalo protegido, lembrando que esse peão desce, né? A gente tá olhando na visão das negras, então pode ter gente confundindo aí. Por que não toma o cavalo agora, né? Então é porque esse peão desce. A partida seguiu com Rei G4, abrindo aqui agora sim mais um ataque pra cima do cavalo. E o Alexandre Fier me manda bala nesse bonito lance aqui. Bonito lance. Que partida. Cavalo E5, cheque. Mais uma vez o Fier coloca uma peça no meio do nada. E aqui esse cavalo não pode ser capturado. A partida seguiu com rei por H4. Porque esse torre por cavalo... H2, acabou, né? A casa de F3 aqui tá controlada, não dá pra jogar F3 e não tem como impedir a promoção aqui do peão. Bacana demais, né? Por isso aí foi jogado o lance cavalo E5 com cheque, rei por H4 se livra de um peão, H2 promete promover o peão, o Di Berardino ainda faz um recurso aqui, bispo em F1 com cheque, dando mais um cheque aqui, e aqui depois de rei G1, o Di Berardino abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O Alexandre Fier vai vencer nessa posição, né? Agora é o seguinte, pessoal. Se você tá jogando isso daqui entre amadores, não abandona não. De brancas, continua jogando. E faz esse lance aqui, ó. Vai que cola. Vai que cola. Porque pode acontecer, galera. Né? Eu sou exemplo disso. Joguei recentemente o brasileiro amador. Entre amadores, às vezes no último lance o cara faz besteira. Se ele me promove aqui, empatou. Se ele me promove aqui, empatou a partida, né? Então, continue jogando, né? Aqui, o melhor lance das negras é finalizar aqui, torre por H3, né? Torre por H3 e promove aqui na sequência com cheque. É assim que ganha, cai peão, ganhou a partida. Mas o cidadão pode fazer isso aqui, ó. E aí, acabou, empatou. Olha isso, imagina você com uma torre com bispo empatar contra essa galera toda. Aqui empatou, você vai dar perpétuo. Você vai dar perpétuo aqui, rei G1, e você vai dar cheque. Se cobrir de dama, você toma a dama, aí beleza, o jogo vai embora, isso aqui tá empatado, né? Então, mas aqui, claro, o Di Berardino sabe que o Alexandre Fier, de hipótese alguma, com 30 minutos no relógio, né? Se ele joga um lance bispo H3, o Alexandre Fier não vai promover nunca isso aqui, né? Vai tomar o bispo e liquidar a partida, né? Então, respeitou aí o Di Berardino. Uma excelente partida aqui entre esses jogadores, né? A gente tem um relatório aqui do chess.com. 94,4% de precisão Alexandre Fier. Por isso, campeão brasileiro, joga muito, né? E o Di Berardino joga demais também, mas realmente o nível do Fier é assustador aí, mereceu aí essa vitória, né? E a gente tem a classificação final aqui do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada. Olha só, galera, vamos ver aqui. Bom, vamos olhar primeiro aqui o feminino. A gente teve então, vamos ver aqui o resultado, creio que tenha sido a Terral, ela foi por antecipação na verdade, Juliana Terral com 9 pontos, aí foram quantas rodadas? 9 rodadas, 9 em 9, vamos ver a performance de rating dela, eu vou chutar, 2.700, vou chutar. Quando eu tinha visto estava 2.600 e pouco, 2.608 aí de performance de rating da Juliana Terral, hein? Bacana demais. Larissa, olha aí que legal, ficou em segunda colocação com 7 pontos, parabéns. Katie na terceira colocação, a Thalita Cincinato, quarta colocada, Isabelle Tomarose e por aí vai quinta colocada. Bacana demais, hein? Torneio fortíssimo. Juliana Terral ganhou com uma rodada de antecipação aí, né? Retornou com força total. Ela que teve bebê e tudo mais, né?
e aí ficou um tempo parado e agora tá de volta aí, chegou chegando. Parabéns aí, Juliana Teral, parabéns a todas as meninas que jogaram o feminino. E no absoluto, que é o masculino com o feminino, a gente teve aqui então a seguinte classificação final. Ao final de 11 rodadas, tivemos Alexandre Fir com 9,5 pontos, campeão brasileiro pela 4ª vez. Grande mestre Iago Santiago, em segundo colocado, parabéns aí ao Iago. Molina, minha torcida é sempre do Molina, terceiro colocado aí, parabéns Molina, 9 pontos aí, mandou bem demais, hein, o mestre internacional Molina. Eu acho que ele não fez a performance pra Norma, né, não chegou a fazer a performance pra Norma, mas foi muito bem, ficou em terceiro. Darcy Lima, joga demais aí, ficou em quarto colocado, 8,5 pontos, e abaixo de Berardino, Everaldo Matsuro, o grande mestre, o Christian do Nascimento, Charles Gaucho, olha aí, o Eric da Silva, Júlia Alboredo, 10ª colocada. Parabéns, Júlia, ter jogado aí o torneio absoluto, foi muito bem, 7,5 pontos, né? O Diogo Duarte, por aí vai. Cadê o João de Anda, meu amigo lá dos anos 90, que a gente jogava no Clube de Xadrez de São Paulo? O mestre nacional João de Anda foi bem aqui, hein? 7 pontos, ficou bem colocado aqui. Não é fácil esse torneio não, galera, fazer 7 pontos aqui nesse torneio. Parabéns aí, João de Anda, meu amigo aí dos anos 90. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom? Parabéns aí ao Alexandre Fir, a Juliana Teral, a todo mundo que jogou o Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, um Feliz Natal a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!